Muito gostoso ouvir testemunhos, né, queridos? Às vezes, queridos, você tem vontade de testemunhar, você quer dar um testemunho na igreja, entre em contato comigo, escreva teu testemunho, fale, pastor, eu quero testemunhar. Sempre que nós testemunhamos, queridos, pessoas são edificadas. Quando nós falamos, muitas vezes, de finanças, algumas pessoas, elas travam na igreja, poxa, mas vai falar de dinheiro. Quando você vê a bondade, a misericórdia, a mão de Deus sobre a vida de um casal como esse, testemunhando, você vê se coloca no lugar dele 9 meses sem trabalho, queridos. Quem já ficou desempregado sabe como não é uma situação fácil. Mas quando você olha a fidelidade de Deus, queridos, nós somos edificados, sim ou não? Você olha a fidelidade, o agir de Deus, o mover de Deus sobre a vida de um casal que se propõe a ser fiel a Deus, isso nos edifica, queridos. Às vezes você tem um testemunho de casamento, às vezes você tem testemunho de algo que Deus fez. Entre em contato comigo, fale com a pastora Kelly. Quero dar um testemunho, pastor. Sempre está aberto, nós somos uma comunidade de fé. E em uma comunidade de fé, queridos, nós todos temos a oportunidade de testemunhar, amém? Então, entre em contato comigo ou com a pastora Kelly. Olha o que 1 Pedro, queridos, nos fala. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todos aqueles que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Queridos, nesse trecho da primeira carta de Pedro, ele trata de assuntos extremamente importantes da nossa prática de fé, importantes na prática da nossa caminhada. Quando nós olhamos as cartas de Pedro, queridos, nós olhamos umas cartas extremamente práticas. Quando você olha para os escritos de Paulo, por exemplo, em Romanos, Efésios, você vai ver um escrito teológico, um tratado teológico extremamente importante também. Mas quando nós olhamos para Pedro, ele nos leva a ações práticas, uma vida prática de fé. E nós, eu e você, sempre buscamos algo que nós possamos praticar, queridos, onde somos desafiados a santificar a nossa vida, onde somos desafiados a viver uma vida de santificação. E eu quero tratar sobre esses pequenos versos aqui de Pedro, queridos, para que a gente possa entender um pouquinho mais aquilo que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? Olha o que o versículo 10 e 11 nos fala, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Preste muita atenção aqui. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Você quer ter dias felizes sobre a face da terra, sim ou não? Mais uma vez, você quer ter dias felizes sobre a face da terra, sim ou não? Você quer amar a vida e ter dias felizes? Refreie a sua língua do mal. Refreie
a sua língua do mal, queridos. Evite que seus lábios falem palavras enganosas. Queridos, o poder da vida e da morte está nos nossos lábios. Pode parecer simples, mas na prática não é tanto, queridos. Como nós temos prazer em falar mal. Como nós temos prazer em olhar as coisas negativas. Como nós temos prazer de olhar as coisas e falar, estava errado mesmo. Sim ou não? Queridos, pesquisas nos indicam, queridos, que falar mal dos outros, queridos, traz mais prazer do que comer comida gostosa. Sabe aquela coxinha de frango e catupiry, assim, que você come em um final de dia estressado? Falar mal dos outros, querido, dá mais prazer que comer coxinha. Imagine, com Coca-Cola. Você consegue me entender? Então, quando nós olhamos para isso, queridos, parecem orientações simples, mas na prática não são tantas, porque nós precisamos brigar contra a nossa velha natureza, queridos. Quer ver um exemplo? Não sei vocês, queridos, mas meu pai, queridos, ele sempre tinha o costume, queridos, de ver Aqui Agora, Cidade Alerta. Sabe aqueles programas que você olhava, que era o relatório do inferno, queridos? Sim ou não? Era o relato do inferno do dia. Tem um jornal em Curitiba, queridos, que é muito popular, que se chama Tribuna. Você entrava no terminal, ia de manhã para a escola, eu via um monte de gente lendo a Tribuna, na época que não tinha celular. Se você torcesse aquele jornal chamado Tribuna, escorria sangue assim, queridos, que era só tragédia, queridos. Eles pegavam todas as tragédias, queridos, e colocavam ali. E a gente tem esse costume de se alimentar disso, queridos. Tem ou tinha esse costume de se alimentar? Posso ouvir um amém? Não temos mais, espero que vocês não tenham mais esse costume. Mas a gente tem a tendência, queridos, sempre de olhar as coisas do modo negativo. Quer ver um exemplo? Quando você está tratando com casais, queridos, uma pergunta é chave. Cite 3 qualidades do seu cônjuge. A pessoa fica olhando assim. Não pode ser 3 defeitos, não, pastor? Agora fale 3 reclamações que você tem dele. Só 3, pastor? Pode ser umas 10, eu começo a falar agora. Quando nós olhamos, queridos, a nossa vida, e o apóstolo Pedro é muito claro com nós, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua de falar mal. Queridos, refrear, queridos, é você segurar com força. Quem anda de cavalo, doma cavalo, sabe que às vezes você tem que segurar, e você tem que pegar a rédea da tua boca e travar. Eu não vou falar mal. Nós estamos entrando em 21 dias de jejum. Sim ou não? Faça jejum, queridos, e coloque o falar mal no jejum. Eu não vou falar mal das pessoas. Quando vim para falar mal, é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Deus está tratando, vai levantar, vai mudar, vai transformar. Comece a liberar palavras de bênção, porque se eu e você queremos viver dias felizes, queridos, precisamos aprender a refrear a nossa língua do mal. Posso ouvir um amém? E ele continua ali, afaste-se do mal e pratique o bem. Afaste-se do mal e pratique o bem. Queridos, eu e você, como filhos de Deus, nós não somos vingativos. Posso ouvir um amém? Acho que vocês não acreditam muito. Nós não somos vingativos, amém? Ah, pastor, na próxima curva eu pego aquela desgraça. Não, queridos. Queridos, eu e você, nós não somos vingativos. Nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. Nós não ficamos de tocaia nas trevas, esperando a hora que virar a esquina eu pego aquela desgraça ali. Queridos, eu e você, queridos, não somos vingativos. Fomos chamados para nos afastar do mal. Afastar, queridos, se afastar das trevas. Ah, pastor, mas eu sempre fui assim. Aleluia, queridos, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de renovar a mente. Hoje é dia de nós nos afastarmos do mal. Olha o que Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos fala. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a tempo certo faremos a colheita, se não desviarmos. Quando você olha essa expressão, queridos, que nós não cansemos de fazer o bem,
É um alerta de Paulo que existem várias cartas. Muitas vezes Paulo repete: não se cansem de fazer o bem. Se o apóstolo Paulo está nos alertando para eu e você não nos cansarmos de fazer o bem, é por quê? Porque eu e você íamos nos cansar. Queridos, muitas vezes fazer o bem em um mundo caído, queridos, que tem traços de queda ainda, queridos, não é uma tarefa tão fácil. Você já deve ter percebido isso. Mas eu e você somos chamados para quê? Para não nos cansarmos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo nós vamos colher. Só que essa colheita que Paulo está falando, ela é condicional. Nós só colhemos se nós não desanimarmos. Queridos, às vezes a gente vai dia a dia, ano a ano, queridos, sendo fiel, cuidando. Chega em um tempo chave, queridos, que as coisas vão mudar. O que a gente faz? Cansei disso, vou fazer outra coisa da vida. Perdeu a colheita. Nós colhemos quando nós não desanimamos. Deixa eu te dizer uma coisa: não desanime de fazer o bem. Não desanime de servir pessoas. Não desanime de investir em pessoas. Não desanime em tocar pessoas. Não desanime de fazer o bem. Pastor, mas me passaram para trás várias vezes. Não desanime. Não canse de fazer o bem. Que no seu tempo, eu e você, nós vamos colher. E ele continua falando: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Queridos, Jesus nos deu a paz, sim ou não? A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Queridos, Jesus nos deu a paz dele. A paz dele habita no nosso espírito, queridos. E não é a paz como o mundo dá. Quando nós olhamos a história do Império Romano, queridos, o Império Romano passou por um período muito grande de paz, que eles chamavam de Pax Romana, que era a paz romana, era a ausência de guerra no Império Romano. E Jesus nasce nesse tempo da Pax Romana. E Jesus olha assim, a minha paz não é como o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de guerra, mas a paz que eu dou para vocês é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que, independente das circunstâncias, o seu coração está em paz. Não importa o que nós estamos vivendo, a paz de Deus que excede todo entendimento, queridos, ela faz o quê? Ela toma o nosso coração. Toma o nosso coração. E quando nós olhamos para a paz de Deus no nosso coração, nós precisamos, eu e você, identificarmos os ladrões de paz. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: muitas das coisas das nossas vidas são cíclicas. E existem ladrões de paz que são cíclicos. Sabe, circunstâncias, pessoas que de repente entram nas nossas vidas e começam a roubar a nossa paz. Daí de repente você tem uma situação aqui, queridos, ela rouba a sua paz. Dá um tempo, a mesma situação. E ela faz o quê? Ela rouba a sua paz. Quando você identifica os ladrões de paz, queridos, você começa a lutar contra eles. E você vence aquilo. Como que eu venço aquilo, queridos? Não importa se a circunstância se repete na minha vida. A paz, ela não rouba mais. De repente você entra uma pessoa na sua vida. Ela rouba a sua paz. Sabe aquele tipo de pessoa assim que você olha assim, essa pessoa me irrita. Você tem disso também? Sim ou não? Aquele tipo de pessoa me irrita. Rouba a minha paz. Não consigo amar ela. Tem disso também? É essa pessoa aí que você deve estar pensando nela. Daí você não aprende com essa aqui, vai demorar um tempo, vai vir uma igualzinha, queridos. Parece que é a irmã gêmea daquela. E vem e rouba a sua paz. Quando você começa a aprender a amar, queridos, e você vence essa circunstância, você começa a derrubar os ladrões de paz. Sim ou não? Porque a paz de Jesus, queridos,
ela é independentemente das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo ao seu redor. Ninguém rouba a sua paz. Por isso que eu e você, queridos, precisamos nos empenhar em buscar essa paz. Olha o verso 12, queridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem que são os justos, queridos? Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você reconhece, queridos, a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, queridos, você nasce de novo, você se torna justo. Justo por aquilo que você faz? Não. Justo por aquilo que Jesus fez. Você se apoia na obra redentora de Jesus. Todos os justos são pessoas que reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nos tornamos justos pelos atos de justiça de Jesus. Por isso que você pode entrar diante de Deus como um justo. E isso não é orgulho, queridos, é reconhecer aquilo que Jesus fez. Você acha que pelos teus atos de justiça você se tornaria justo diante de Deus? Nunca. Agora, quando nós nos encostamos na obra de Jesus, nós nos tornamos justos pela fé em Cristo Jesus. E quando um texto desse fala, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, você pode orar assim: os olhos do Senhor, eles repousam sobre a minha vida. Você pode entrar diante de Deus em oração falando: os olhos do Senhor repousam sobre a minha vida. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus está atento a cada detalhe da sua vida. Quando nós olhamos o testemunho do Arlindo Agudo, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quer dizer que então nada de ruim vai acontecer comigo? Não, queridos. Mas você pode ter uma certeza que Ele está olhando por você e Ele está preparando o melhor dEle para a sua vida. E talvez o melhor dEle não seja aquilo que você quer. Fala um amém aí, crente. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Queridos, creia de todo o seu coração. Preste atenção aqui em mim. Creia que quando você ora, Deus ouve. Sabe por que nós não oramos, queridos, muitas vezes? Porque às vezes a gente está orando, queridos, e a gente não sente que tem alguém do outro lado ouvindo. Nós não sentimos muitas vezes. Só que eu e você não fomos chamados para sentir. Nós fomos chamados para crer. Pastor, toda vez que você ora, você sente um arrepio. Não, queridos. Tem dias que nós viemos aqui orar, queridos, a gente não sente nada. Mas nós cremos que Deus está ouvindo. Nós cremos que Deus está ouvindo o clamor por um avivamento. Nós cremos que Deus está ouvindo a nossa oração com relação à vida da igreja. Nós cremos que Deus está ouvindo a nossa oração pelos casamentos, pelos jovens, por aquilo que nós temos orado diante de Deus, pela colônia, por São Luís do Purunã. Nós cremos, queridos. Não é que nós sentimos, mas nós cremos. Cremos por quê? Porque o texto nos diz que os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas súplicas. Olha o que 1 Pedro, capítulo 13, versículo do 13 ao 5. Do 13 ao 5. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Continuação do texto. Ora, quem há de maltratá-los se vocês foram zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todos aqueles que pedir a razão da esperança que vocês têm. Queridos, você já foi maltratado sendo inocente? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes você nem fez nada e te maltrataram achando que você tinha feito. Você já foi maltratado sendo inocente? Muitas vezes, queridos, quando acontece isso nas nossas vidas, nós perguntamos: aonde Deus?
está. Por que Deus não intervém? Por que Deus não se manifesta? Quando nos caluniam, quando nos falam mal, queridos. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que sofremos perseguição pela justiça, queridos, se sofremos perseguição por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. Todas as vezes, queridos, que nos perseguem pela nossa fé, eu e você somos bem-aventurados. Por isso, queridos, santificamos a Cristo como Senhor. Preste atenção aqui. Você tem um Senhor. Posso ouvir um amém? Você tem um Senhor, queridos. Você tem a Jesus como Senhor. E santificamos a Cristo nas nossas vidas, queridos, quando obedecemos a esse Senhor. Pastor, como que santificamos a Cristo nas nossas vidas? Quando nós obedecemos a Jesus como Senhor. Quer ver um exemplo, queridos? Quando nos machucam, nos ferem, e você precisa perdoar alguém. Perdoar é fácil, queridos? Nunca foi e nunca vai ser. Só que como que santificamos a Cristo nas nossas vidas? Quando nós perdoamos. E nós perdoamos por quê? Porque nós obedecemos a Jesus como Senhor. Perdoai aqueles que vos ofendem. Perdão nunca foi uma emoção, queridos. Perdão é um passo de fé e de obediência ao nosso Senhor. Sim ou não? E quando nós obedecemos, nós santificamos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Sabe por que obedecer, queridos? Sabe por que somos chamados a obedecer? Você só obedece quando você não quer fazer. Porque quando você quer fazer, queridos, você precisa obedecer? Não, simplesmente você vai e faz. Sim ou não? Agora, quando você não quer fazer, queridos, aí Jesus olha para você e você fala assim: eu vou obedecer. Obedecer, nós vamos quando é contrário à nossa vontade. Às vezes as minhas filhas perguntam: por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Na idade que elas estão, a gente tem que falar: o porquê não interessa. Você vai obedecer porque eu estou mandando você obedecer. Porque eu não te devo explicação. Você sabia que você não deve explicação para os seus filhos? Fala assim: amém. Nós não devemos, querido. 10 anos para baixo, amém? 10 anos para cima, você começa. A Camila falou um aleluia ali, que ela está cutucando a mãe dela, tá vendo? Já tenho 18 anos, você tem que... Quando é pequenininho, queridos, você não deve satisfação. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes Deus vai te chamar a obedecer e Ele não te deve satisfação. Queridos, quantas vezes, queridos, Jesus falou para mim: você vai pedir perdão para tal pessoa? Eu falava: não fiz nada. E Ele falava: para de ser orgulhoso, vai e pede perdão. Aí vai lá, me perdoa. Nem sei o que eu fiz, mas estou te pedindo perdão. Aleluia. E ali eu via que quebrava algo, queridos. Eu conseguia resgatar a pessoa que estava se afastando. Às vezes até da igreja por causa de um mal entendido. Obediência, queridos. Quando nós obedecemos, santificamos a Jesus como Senhor. Queridos, se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir. Olha o que Mateus capítulo 10, versículo do 23 ao 24, do 23 ao 26 nos fala. Quando, porém, perseguirem a vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhe digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e aos servos como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Queridos, se chamaram a Jesus de Beelzebu, que é príncipe dos demônios, do que vocês acham que eles vão chamar a gente? De queridos?
Queridos, se chamaram a Jesus, queridos, de Beelzebu, queridos. Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir. Estava comentando ontem na vigília. Sabe aquelas caixinhas de promessa, assim, que a pessoa tira uma promessa, assim? Eu queria fazer uma caixinha dessa e esse seria um dos versículos. Seria uma caixinha de cacetada, assim. Daí a pessoa tira, assim, para ela ficar um pouquinho mais feliz, assim. Daí ela tira, assim, se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, quanto mais a vocês. Daí a pessoa tira, assim, chamaram Jesus de endemoniado, imagine nós. Consegue me entender? Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir. Às vezes a gente precisa, queridos, tirar uma cacetada assim para a gente falar, é verdade, né? É isso aí mesmo. Vamos perseguir Jesus, perseguiram a Jesus, então vão nos perseguir. E essa é uma promessa, é interessante que essa é uma promessa incondicional. Você não precisa fazer nada para acontecer, queridos. Você pode viver uma vida santa, reta, correta diante de Deus, que a perseguição vai vir. É incondicional, queridos. Vai acontecer na sua vida. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Aleluia. Fala assim, recebo. Não precisa nem falar recebo, queridos, porque vai acontecer. Se você se posicionar no mundo que nós vivemos, fiel a Deus, queridos, as pessoas vão te perseguir. O texto de Pedro continua falando assim, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Qual que é a razão da nossa esperança, queridos? Qual que é a razão da nossa esperança? Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos fala. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Queridos, eu e você fomos regenerados para uma viva esperança. Eu e você fomos regenerados, nascemos de novo para uma viva esperança. E por que uma viva esperança? Porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, queridos, Ele abre um novo e vivo caminho. Hoje eu e você temos acesso a Deus através da fé em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. Aquele que prometeu que viria um dia, Ele vai voltar. Sim ou não? Um dia a última trombeta vai soar, os céus vão se abrir, queridos. Jesus vai voltar em poder e glória, queridos. E eu e você, se estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele nos ares. Se nós já tivermos morrido, nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. A pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é a morte, queridos. A pior coisa que pode acontecer é você morrer. Sair lá fora e morrer. Ou morrer aqui dentro, sei lá. Pior coisa que pode acontecer. Não quero que ninguém morra, tá, queridos? Não quero fazer velório. Não gosto de fazer velório. Só quando há salvação de pessoas. Mas eu não quero fazer tão cedo um velório nosso aqui. Mas eu quero dizer para você que a pior coisa que pode acontecer com você é alguém, um de nós, morrer. Queridos, a morte vence a vida. A ressurreição vence a morte. Jesus venceu. E nós vamos vencer com Ele. Consegue me entender? Essa é a nossa viva esperança, queridos. Essa é a nossa esperança. Por isso, queridos, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança, queridos, ele não está no Estado, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ressurreto, que um dia vai voltar. Olha o que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, continuando o texto que nós estamos conversando. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta de você, que vocês têm em Cristo. Façam isso com mansidão e temor. Quando perseguidos, quando maltratados, quando questionados, somos desafiados a fazer isso com mansidão e temor. Queridos, nós não somos raivosos. Fala amém aí, queridos, para mim achar que você está acreditando no que eu estou falando. Queridos, crente não é raivoso, não é tipo Pinscher assim, sabe? Pinscher é puro ódio, queridos, aquele cachorrinho lá.
Queridos, o crente não é um pincher, queridos. E tem crente que parece um pincher, né? Chega perto, raivoso, querido. Você chega perto assim dele, ele quer te morder, quer brigar com todo mundo. Parece que foi batizado num pote de vinagre, queridos. Nós não somos raivosos, queridos. Nós somos desafiados quando perseguidos, vivendo em comunhão, a viver com mansidão, queridos, e temor. O coração de Jesus é um coração manso e humilde. Quando nós estamos entre nós, queridos, nós somos desafiados, queridos, a viver com mansidão e temor. E o texto continua com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Queridos, as condutas, elas falam muito mais do que palavras. Posso ouvir um amém? Condutas, queridos, falam muito mais do que palavras. Quando te atacam, queridos, quando difamam, quando falam mal, responda com amor. Responda com amor, continue manifestando a Cristo. Continue manifestando a Cristo. As nossas condutas, queridos, falam muito mais do que palavras, amém? Como que nós envergonhamos aqueles que nos perseguem? Com as nossas condutas. Naquilo que falam mal da gente, nós respondemos com mansidão e temor. E nós envergonhamos aqueles que falam mal. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Por que nós respondemos com mansidão e amor? Porque é a vontade de Deus. Só por isso. Porque é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do nosso Senhor. E nós nos submetemos a ela. E o texto continua: é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção. Existe uma diferença, queridos, entre cativeiro e deserto. Uma grande diferença entre cativeiro e deserto. Quer ver um exemplo? O cara chega para o pastor e fala: ô pastor, estou num deserto, pastor. Conte o caos, irmão. O que aconteceu? Minha mulher pegou meu celular, pastor, e viu umas coisas ali que não era para ela ver. Você não está em deserto não, querido. Você está em cativeiro. Isso é consequência do pecado, sim ou não? Deserto, queridos, é quando Deus nos leva para um particular, queridos. E nos leva, queridos, às vezes em períodos de sequidão mesmo, mas para tratar as nossas vidas. Não tem nada a ver com cativeiro e consequência de pecado. Por isso que o texto fala assim, que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Se praticarmos o mal, queridos, pecarmos, nós vamos sofrer de qualquer jeito, sim ou não? Sim, mas estamos sofrendo porque praticamos o mal, cativeiro e consequência de pecado. Mas às vezes, queridos, Deus vai nos levar a desertos, queridos, para trabalhar com a minha e com a sua vida. E nós vamos sofrer por praticarmos o bem. Sofremos, queridos. Posso contar uma coisa bem legal para você? Você vai sofrer. Mais uma promessa de Deus para as nossas vidas. Se sofremos junto com Cristo, vamos ser glorificados juntamente com Ele. O sofrimento, queridos, faz parte da nossa caminhada. Quer ver um exemplo, queridos? Quando você vê desigualdade, queridos, você vê crianças sofrendo por causa de um mundo caído. Isso não te faz sofrer junto? Quando você vê um casamento, querido, se desfazendo e pessoas se separando, nós como pastores, isso traz um sofrimento para nós. Porque no mundo que nós vivemos, queridos, é um mundo caído. E o sofrimento faz parte. E muitas vezes nós vamos passar períodos de deserto. Lembra lá, Jesus foi batizado com o Espírito, foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele. O que o Espírito Santo fez com ele? Levou ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Depois ele venceu a tentação, ele sai debaixo do poder de Deus. Ali ele inicia o seu ministério, depois de passar pelo deserto.
Algumas vezes, queridos, eu e você vamos passar por esses períodos e nós vamos sofrer. E sofrer por praticar o bem, por fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então não ache que Deus te abandonou ou Deus não está te ouvindo. São fases e períodos da nossa vida. Olha o que 1 Pedro, continuando lá, 1 Pedro capítulo 1, 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus também padeceu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16 fala. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque temos o sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar em momento oportuno. Queridos, nós temos essa confiança, que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Ele compreende aquilo que nós vivemos e passamos. Ele sabe daquilo que nós vivemos e passamos. Por que eu estou falando isso com vocês hoje, queridos? E por que eu peguei Pedro? Por um motivo. Quando nós olhamos Pedro dos evangelhos, ele é uma pessoa. Quando nós olhamos Pedro das cartas, ele é outra pessoa. Se você fazer um estudo, queridos, e pegar Pedro dos evangelhos, você vai ver um cara murmurador, um cara que reclamava de tudo, um cara duro de lida, um cara que só buscava os seus próprios interesses. E quando você pega Pedro, queridos, das cartas, é totalmente diferente. Pedro dos evangelhos, queridos, ele não parava de falar. Pedro dos evangelhos segue a Jesus por quê? Porque ele esperava que Jesus trouxesse uma revolução e ele se tornaria o primeiro ministro de Jesus no novo reino. Pedro achava que Jesus ia destronar César, tomar o governo, e quem que estaria do lado direito de Jesus? O próprio Pedro. Ele busca a Deus pelos seus próprios interesses. Quando você olha Pedro das cartas, é um homem totalmente diferente. E sabe qual foi a virada de chave? Atos, capítulo 2, aonde 120 estavam reunidos em oração. O Espírito Santo vem sobre Pedro e sobre aqueles 120. Eles começam a orar em novas línguas. O Espírito de Deus repousa como línguas de fogo sobre eles. Naquele dia, Pedro é transformado. Ele se levanta e ele começa a pregar. Ele lembra do texto de Joel, capítulo 2, que diz o quê? Que nos últimos dias, Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. Os vossos servos e as vossas servas também serão tomadas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Qual que é a diferença de um Pedro para outro Pedro? Uma experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus. E às vezes, queridos, nós estamos servindo a Deus, e muitas vezes nós nos frustramos com nós mesmos, porque nós olhamos, queridos, no nosso sangue corre a humanidade de Pedro. Pedro é um consolo para mim e para a sua vida, porque quando nós olhamos para Pedro, queridos, nós nos identificamos com ele, sim ou não?
nós nos identificamos. Queridos, quando Jesus está falando, queridos, abrindo seu coração com seus amigos, falando, eu vou subir numa cruz, eu vou morrer, o que Pedro faz? Puxa Jesus no canto e fala assim, você não vai fazer isso com você. Quantas vezes, queridos, eu e você já falamos demais? Jesus, queridos, está no Getsemane, orando, e ele leva quem para orar com ele? Pedro, Tiago e João. Ele está orando. O que Pedro está fazendo enquanto Jesus está orando? Dormindo. Os soldados vêm, queridos, vão prender Jesus. O que Pedro faz? Tira a espada e corta a orelha de Malco. Arranca, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Queridos, agora imagine, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e não tirou o 38 da cintura. Queridos, Pedro andava armado com Jesus, queridos. Se o bicho pegar, eu tenho um segundo. Quantas vezes nós estamos andando com Jesus pensando assim, se Jesus não dá certo, eu vou fazer outra coisa. Quantas vezes nós andamos com Jesus com o plano B na cintura? Pedro é a nossa humanidade, queridos. Só que Pedro é o nosso consolo, porque a nossa humanidade, ela pode se submeter à unção do Espírito sobre as nossas vidas. Depois de Pentecostes, Pedro nunca mais foi o